Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Que bom, a paz. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3. A gente vai falar um pouquinho a respeito de uma história que a gente conhece muito bem. Eu quero compartilhar de forma muito rápida com vocês algo que Deus tem falado comigo durante essa semana, na verdade desde a quinta-feira. Trazendo à minha memória algo que Ele já falava comigo há muito tempo, sobre mim mesmo. E é um conflito que a gente vive, talvez diariamente. Êxodo capítulo 3. Amém? Vamos lá? E diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro e seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá e ver qual grande maravilha. Por que a sarça não se queima? 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu lhe enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviarei. Depois que você estiver tirando o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Versículo 15. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu os tenho visitado e visto que tem sido feito com vocês no Egito. 17. Eu prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, para a sua terra para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá aos anciãos de Israel, o rei do Egito. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-os ir a caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir,
e se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. 21, para fechar, 21 e 22. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro, roupas que vocês porão sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor ainda fala com a gente mediante a tudo aquilo que já aconteceu na história. Nós pedimos que o Senhor tenha liberdade, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja atento para ouvir a sua e somente a sua voz. Em nome de Jesus, amém. Bem, nessa primeira parte, é claro que nós vemos que Moisés, ele fica apreensivo diante da revelação, né, de Deus naquela sarça. É o primeiro choque que ele tem, porque ele vê aquilo acontecendo e ele de curiosidade vai lá querer saber o que está acontecendo, porque a sarça ela não estava queimando, o fogo estava consumindo, mas a sarça ela não estava queimando. E eu quero primeiramente dizer para vocês que Moisés é alguém como eu e você, achado pelo Senhor. Amém? Amém, igreja? É isso aí. Então, comece a se imaginar como Moisés e diante de uma situação parecida com a dele, um sobrenatural acontecendo. Todos nós somos atraídos por um ambiente sobrenatural. Todos nós, quando vemos coxos andando, cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, a gente fica impressionado. É algo sobrenatural, é divino, a gente consegue olhar a divindade de Deus naquele milagre. Só que existe uma outra face da revelação de Cristo. Porque quando você olha alguém, mas Deus quer fazer em nós. E quando Deus faz em nós não somos mais espectadores, nós somos o alvo. E talvez esse seja o nosso grande problema. Por querer enxergar o que está acontecendo do lado de fora, é mais fácil para a nossa compreensão do que o que está acontecendo dentro da gente. A gente vive conflitos muito profundos com nós mesmos. E são coisas muito, talvez banais, mas que para a gente, de forma pessoal, é algo muito difícil de lidar. Nosso orgulho, a sensação de derrota. Quantas vezes, por causa do nosso orgulho, em vez de pensar que a gente é orgulhoso, a gente acaba pensando que a gente está errado. Enquanto a gente pensar que nós não aceitamos estar errados, a gente não vai quebrar esse orgulho. O querer ter a razão. Deus está trabalhando na gente, e quando você começa a ver a história de Moisés, você vai ver que existia algo nele. Mais para frente, no capítulo 4, você vai ver que ele é um cara acanhado, que tinha dificuldade de fala, e quando Deus ele manda chamar o irmão para sustentar, para ajudar ele na caminhada, no ministério dele, eu consigo entender que Deus ele faz de múltiplas formas com que o seu propósito, aquilo que ele desenhou para você, se cumpra. Até mesmo um tratamento pessoal. Ele estava querendo fazer de um homem acanhado, de um homem que possivelmente para aquela sociedade, para aquelas pessoas, costumeiramente era considerado alguém sem potencial, alguém com potencial. O que Deus falava talvez era exatamente aquilo que as pessoas não estavam falando. E trazendo para nós, eu quero que você pense em quantas vezes algumas pessoas falaram coisas para você que te diminuíram e te feriram. E por causa de você nutrir tanto essas palavras, você não conseguiu romper com o seu ministério, com o seu chamado. Você não conseguiu continuar a caminhada. E a gente não para pensar que o primeiro coração a se ferir, a se decepcionar, é o de Deus.
Porque quem nos chama para fazer, quem nos capacita, quem intercede por nós, quem faz por nós o que nenhum homem pode fazer, é o próprio Deus. Quando Jesus nos ensina a chamar Ele de Pai Nosso, não é apenas uma expressão, é o tipo de relacionamento que Jesus tinha com Deus e que Ele desejava que nós tivéssemos com Ele. Todos os grandes homens de Deus na vida, na Bíblia, que passaram por essa terra, tiveram relacionamentos profundos com o Senhor, e nós só conseguimos ver isso porque os resultados desses relacionamentos são visíveis à igreja e a todo mundo. Porque tudo que Deus faz, Ele não faz apenas para nosso tratamento, apenas para o nosso quebrantamento, apenas para o nosso benefício pessoal. O que Ele faz em nós é para alcançar outras pessoas. Assim como Ele fez com Moisés, aquilo que Ele fez com Moisés, todo o tratamento, todo o processo, era para libertar o povo. Era para que as pessoas pudessem entender que sem Ele, nada poderíamos fazer. E não mudou. Sabe, chega de ficarmos atraídos pelos ambientes de adoração, porque Deus quer fazer de nós agentes de adoração. Aonde nós pisarmos os nossos pés, aquele ambiente ser mudado. E não existe nem desculpa porque você é muito tímido, porque você é meio acanhado. Não, porque Deus vai levantar pessoas para te suportar, para te sustentar, para te auxiliar. A gente tem que parar de ter medo. O que nos priva de viver o sobrenatural de Deus é um medo que a gente tem. A gente tem medo de pisar fora do lugar cômodo. Por isso que a gente escuta tantos pregadores falando a respeito de Pedro quando ele saiu do barco. Ele saiu do lugar mais cômodo dele e foi caminhar. E ele demonstrou tanta a sua humanidade em caminhar sobre as águas que ele afundou. Mas foi ele que saiu. Ele se dispôs em sair para encontrar com Jesus. A gente precisa aprender a dar o primeiro passo. E entender que o primeiro passo, ele precisa ser irrevogável. Você não pode dar o primeiro passo e voltar para trás. Não quando se trata do Senhor. Eu não sei se todos aqui sabem qual é a sua missão, qual é o ministério que o Senhor colocou no seu coração para viver nesse tempo. Se você não tem, busque. Procure direção. Se você tem, entenda que esse passo que você deu, que você se envolveu, precisa ser irrevogável, insubstituível. A gente não pode voltar para trás. A gente não pode desistir. Uma coisa que eu sempre falei com os meus amigos que caminham comigo foi que a coisa mais triste que alguém pode experimentar é estar sentado aí no banco, vendo alguém fazendo aqui no altar ou em qualquer outro lugar algo que Deus falou para a gente fazer. Porque isso mostra a pouca paixão que a gente tem por Ele. Pessoas apaixonadas arranjam tempo. Pessoas apaixonadas sacrificam seus hábitos comuns do dia a dia por amor a Deus. Pessoas apaixonadas sangram por amor ao Senhor. Você pode continuar enxergando as coisas acontecendo lá em outros países, pessoas sendo decapitadas, sofrendo porque amam o Senhor, e a gente não vive isso aqui, né? Graças a Deus por isso. Mas a gente se impressiona muito com o que está acontecendo lá fora. Para de ficar só observando a sarça ardendo. Ouve a voz de Deus falando com você. Eu tenho certeza que qualquer ambiente de adoração, de milagre, da revelação de Deus que você presenciar, não é à toa. Aquilo
é para gerar alguma coisa no seu coração. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo algo acontecendo, eu fico impressionado. Deus, Ele se move por propósitos. E assim como o irmão de Moisés apareceu no meio dessa história, porque ele disse que ele não conseguiria falar, não conseguiria fazer. Se necessário for, Deus vai levantar pessoas para te auxiliarem na caminhada. Mas você precisa não somente estar com seus olhos abertos, mas com seu coração aberto. Eu me lembro de que quando estávamos nos organizando para ir para o Descend, e se não me engano foi em agosto, saíram as inscrições, e a gente estava meio apreensivo, porque a gente não sabia o valor que ia ser, e normalmente as programações da Dunamis sempre são muito caras, e eu estava muito preocupado, porque além de pagar a entrada do evento, eu teria que pagar também a passagem para ir para São Paulo. E em julho, se não me engano, ou junho, foi quando a conferência, tia Ju? Ou julho? Maio. Em maio nós tivemos a conferência em obras aqui na igreja. Junho. Isso. Em junho nós tivemos a conferência em obras aqui na igreja. E eu fui abençoado por um valor X. E eu não estava contando que esse dinheiro é para nada relacionado à minha ida para São Paulo. Eu saí daqui da igreja, eu fui com os meninos que tinham tocado comigo, nós fomos lanchar. E sobrou um dinheiro. Quando eu cheguei em casa, se não me engano, se não for no mesmo dia, foi naquela semana, tinha aberto as inscrições à conferência do projeto, do Descend. E o dinheiro que tinha sobrado daquela oferta foi exatamente o valor da minha inscrição. Deus usou a vida do ministério, aquelas pessoas, para me abençoarem, porque era algo que eu não estava esperando. Nós que trabalhamos para a igreja, estamos ligados diretamente, a gente não espera receber oferta, que a gente faz por amor, mas Deus tem uma de fazer essas coisas com a gente. Sabe por quê? Porque Ele quer te tirar do lugar cômodo. Nós encaramos chuva lá naquele lugar. E foi algo sobrenatural. Foi um dia incrível, cansativo, mas incrível. E o que eu quero dizer para você é que Ele se move, e Ele se move em você, e Ele quer te tirar do seu lugar de comodismo. Isso tem a ver com ir no lixão no sábado pela manhã, depois de uma semana inteira trabalhando exaustivamente. Isso tem a ver com você acordar cedo e vir para a escola dominical, mesmo você tendo que acordar todos os dias pela manhã e tendo que estudar ou trabalhar, enfim. Isso tem a ver com você se esquecer de que é para você e entender que é para Ele. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu acho que o que precisava ser dito já foi dito. Eu estava conversando com Moisés e a Poliana, se não me engano foi no domingo, no final do culto, e a gente estava falando, traçando algumas metas, e eu falei com eles, falei, gente, eu me lembro de que quando a gente começou a projetar o Alive, a gente chegou a um denominador comum e falou, cara, não é para ser um encontro de gente, não é um encontro da galera, é para ser algo vocacional. A gente quer que os jovens venham e se achem dentro da igreja, porque às vezes a gente se preocupa muito em conquistar apenas as vidas, e quando a gente conquista, o que a gente faz? Falar de Jesus é muito mais simples do que se envolver com Ele. Sabe por quê? Porque você pode apresentar Jesus, e a partir do momento que você apresenta Jesus para alguém, ele está consciente de quem é Jesus. Mas se envolver com Jesus não depende de você, não depende de mim. Aí começa a nossa batalha, porque a gente tem que começar a orar, a gente tem que começar a mandar mensagem, e às vezes a pessoa não vai responder a gente, e a gente tem que ser perseverante. E na nossa natureza a gente vai cansar, mas quando a gente olhar para Jesus, a gente vai entender o real motivo do porquê a gente resolveu dar o primeiro passo.
e nós vamos orar. Você vai orar. Você vai apresentar aquilo que está no seu coração. Talvez já é uma palavra que Ele colocou, já é uma direção que Ele te deu. E eu quero que você comece a trazer a memória, para que aquilo gere esperança no seu coração. Eu quero que você comece a pedir ao Senhor: Senhor, fala mais um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Cura o meu coração, as minhas feridas. Caminhar com Cristo não é fácil. E nós vemos pela própria vida de Jesus. Mas o convite foi esse. Nós oramos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, para que Teu Espírito venha sobre nós, desatando as mordaças, destapando os nossos olhos, nossos ouvidos, arrancando do nosso coração toda comodidade, toda tristeza, toda indecisão. Jesus, nessa noite a nossa única oração é que o Senhor restaure o propósito que talvez se perdeu com o tempo. Cure todas as feridas expostas, abertas, que ainda estão doendo. Deus, que ao olhar para as cicatrizes, nós possamos lembrar que o Senhor é quem tem nos sustentado dia após dia. Deus, nós nos humilhamos diante da Tua presença, pedindo perdão por todas as vezes que nós não nos comprometemos com aquilo que nós decidimos um dia dizer: eis-me aqui. Por todas as vezes que nós demos passos para trás, nós pedimos perdão, Senhor. E eu te peço, Deus, que nós possamos ser curados, tratados, todos os dias, dia após dia, sermos sustentados pelo Senhor. A nossa oração é para que nós possamos ser esse agente como Moisés, de que por causa do Senhor, por causa daquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, nós possamos caminhar e conquistar em Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.